Filemão, capítulo 1, né, só tem um, verso 7, tá? E a Bíblia diz assim: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Queridos, Deus coloca no meio da gente uma grande alegria. É a alegria de poder fazer parte do povo de Deus. É a alegria de fazer parte do corpo de Cristo. É a alegria da comunhão com os irmãos. Alegrar-se no Senhor é poder desfrutar da comunhão e do amor fraternal. Eu queria dizer que tem muita gente que segue a Jesus através do rádio, da televisão. Agora tem 19 emissoras de rádio transmitindo esse culto. Tem a televisão transmitindo esse culto, tem a internet transmitindo esse culto. É uma bênção que a palavra de Deus esteja chegando até a sua casa, mas você está perdendo uma grande bênção se você não faz parte de uma igreja. Sabe por quê? Porque a fé cristã não é alguma coisa que a gente vive meditativamente e solitariamente. A fé cristã é algo que contagia, é algo que envolve a vida da gente. E na medida em que a gente tem comunhão uns com os outros, Deus nos abençoa. É interessante que alguns até frequentam o culto, mas não aprenderam a ter comunhão. Entram e saem da igreja, mas não conhecem ninguém. Você conhece o povo que está do teu lado? Você tem pessoas aqui que você tem comunhão. Nós somos uma grande igreja. Hoje nós passamos de 9.500 membros, não é? E se você não fizer parte de uma célula, se você não fizer parte de um ministério, você vai entrar e vai sair da igreja e não vai ter comunhão com ninguém. E vai perder uma grande bênção. Por quê? Porque nós somos a família de Deus. A palavra de Deus está dizendo que Paulo, esse servo do Senhor, que estava na cadeia, ele estava sendo abençoado por irmãos. E esses irmãos, porque estavam cuidando dele na cadeia, eram alegria e consolação na vida dele, porque Deus estava usando-os como anjos do Senhor para abençoarem a sua vida. Sabe por que é alegria a gente ter comunhão? Porque a gente aprende a celebrar as coisas de Deus juntos. E cada vez que a gente aprende a celebrar as coisas de Deus, a gente vai sentir alegria. Eu me lembro quando era garoto, não é? E chegavam assim as festas, né? Natal, Páscoa, essas coisas assim. Meu avô, né? Que era família toda italiana, né? Meu avô montava uma barraca no quintal. Ele colocava uma lona grande, colocava umas tábuas e fazia uma mesa comprida, não é? Porque aí vinham todos os filhos, vinham as noras, né? O genro, vinham os netos dele, os primos todos, todo mundo ali naquela mesa, e a gente ficava aguardando os dias da gente celebrar junto em família. E sabe assim, né? Italiano come bastante, não é? E não sai da mesa, depois que comeu, não é? Continua na mesa. E aí a gente cantava, e aí a gente tinha jogos de mesa, e a gente passava o dia, ninguém queria dormir, e a gente celebrava a família. Queridos, quando nós estamos junto com os nossos irmãos, nós celebramos a família de Deus. Uns compartilham com os outros o que Deus está fazendo, outros choram conosco. É tão gostoso, porque Paulo estava na cadeia e a bênção do Senhor estava vindo através de irmãos. Já faz algum tempinho que eu não consigo ir na nossa célula, na minha célula, né? Por causa da doença da Cleusa. Mas a nossa célula estava reunida, de repente eu recebo um telefonema. E aí esse irmão disse assim: olha,
nós estamos assando uma carninha aí, você está afim de comer? Eu falei, claro, não é? Então eu vou levar aí uma perninha de cordeiro para você. E aí ele saiu lá da célula para levar uma perninha de cordeiro para a gente comer lá em casa. Você está entendendo? Aquela perninha de cordeiro tinha um gosto até mais gostoso, não é? Por quê? Estava a lembrança, estava a oração, estava o carinho, estava a atenção. Fazer parte da família de Deus é algo tremendo, mas precisa ter comunhão, senão a gente não desfruta a família. Quantos aqui não fazem parte de grupo familiar, de célula nenhuma? Levanta a mão aqui. Pecador. Tem que fazer parte. Você vai dizer, pastor, não tenho tempo. Eu arrumo uma célula para você. Olha, se vocês trabalham e estudam, eu tenho a célula perfeita. Sexta-feira, 11 horas da noite. Pode ficar tranquilo que você chega. Não é? Mas não pode, então eu tenho no sábado, tenho no domingo, porque a gente precisa ter comunhão uns com os outros, é a alegria de Deus na nossa vida. A gente está perdendo a bênção, mas a alegria não se dá só nessa comunhão, que a gente convive junto, que a gente ora junto, que a gente estuda a palavra de Deus junto, mas a alegria também se dá na comunhão do servir. E aí são os ministérios. A gente tem que estar envolvido na obra de Deus e nos ministérios. E querido, quando a gente está junto no ministério, a gente fica tão feliz de ver o que Deus está fazendo. Quantos aqui não fazem parte de um ministério? Levanta a mão. Pecador 2 vezes. Porque é uma bênção a gente usar os dons e os talentos, não apenas pelo exercício dos dons, mas por causa da comunhão que a gente vive. Como a gente espera aquele dia de encontro, como a gente espera aquele dia de serviço, porque é a alegria de Deus que enche o nosso coração, e nós nos sentimos servos úteis no reino de Deus. É por isso que o salmista disse no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Paulo afirmou também que essa alegria era a consolação de Deus. Quantas vezes você já chegou abatido, triste, ansioso, verdadeiramente quebrado, e Deus usou os seus irmãos como instrumento de cura e consolação? Que coisa tremenda! Eu me lembro quando o pastor Marcílio faleceu, um amigo muito querido, líder aqui na nossa igreja, na área da música, e eu me senti muito triste, e eu não conseguia lidar com a tristeza, e a igreja toda percebeu que eu estava triste, e eu achei tão tremendo quando um dia eu recebi uma visita do grupo de intercessão da nossa igreja, e eles foram no meu gabinete e disseram, pastor, nós viemos aqui orar por causa da sua tristeza. E aí me ungiram com óleo e oraram por mim. E queridos, que coisa tremenda, porque naquele mesmo dia aquela tristeza foi embora. Deus usa pessoas na vida da gente, Ele toca a nossa vida com gente, Ele usa como instrumentos da sua graça. E quando a gente não tem comunhão com o povo de Deus, a gente perde uma grande bênção. E é uma grande tentação hoje Satanás fazer acreditar a gente que a vida cristã é algo particular. Mas na verdade a vida cristã, apesar de ser uma fé que nasce no nosso coração, é algo que a gente vive na comunidade do povo de Deus. Se você ainda não é membro de uma igreja, querido, por favor, procura a tua igreja, faça parte da comunhão. Tem alguém que mentoreie a sua vida, que acompanhe você, que ore por você, mas ao mesmo tempo ore por pessoas, cuide de pessoas. Gente, isso é uma bênção. E que alegria traz ao nosso coração, porque o socorro de Deus vem, e vem na hora certa.
Quantas vezes eu já recebi socorros de Deus na hora certa? Hoje, essa semana, minha esposa tirou a foto de um veículozinho que ela tem lá para andar dentro de casa, né? Não é cadeira de roda, mas é algo parecido que ela pode se locomover. E eu me lembro que no começo desse ano, quando ela não conseguia mais andar, a gente estava pensando, bom, a gente tem que comprar um negócio desse, mas o bicho é caro, o negócio é caro. E a gente estava orando. E aí, quando eu chego no meu gabinete, de uns dias de férias que nós tínhamos tirado, tinha um irmão, que nem é membro dessa igreja, mas é irmão em Cristo, que tinha passado por aqui e deixado um cheque. Falou assim: eu senti no meu coração que o pastor precisa desse valor. E era o valor para a gente comprar aquela cadeira especial dela. Deus usa gente, Deus usa pessoas na vida da gente. Eu poderia contar para você inúmeras vezes, desde a minha adolescência, quando Deus usou pessoas diferentes nessa santa comunhão espiritual. E poderia dizer de vezes que Deus usou a minha vida em vários aspectos diferentes. E em qualquer dessas circunstâncias, a alegria do Senhor se torna a nossa força. Para de viver solitário. Se coloca debaixo da comunhão do povo de Deus. E quando a gente lê, por exemplo, Atos 2, a gente vai ver o que é uma comunidade de fé. Atos 2, versículos 46 e 47, a Bíblia diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe, queridos, Deus usa a comunhão para a salvação. Quantos aqui têm familiares que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador? Está orando por eles? Tá, né? Agora eu quero dizer para você, talvez esse seu familiar não vá à igreja, mas ele aceite comer um churrasco na casa de alguém, junto com você. E lá na nossa célula, era assim que a gente fazia. A gente orava pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos, mas de vez em quando a gente fazia um churrasco, não é isso mesmo? Tinha um churrasco lá gostoso, e aí as pessoas chegavam para comer o churrasco. E aí descobria que crente não é ET, não é? E começava a bater papo, e a gente começava a ter comunhão, e depois a amizade acontecia, e a gente começava o discipulado, não é? E Deus abençoava. Não foi o seu esposo, foi um dos que foram abençoados, está aqui da minha célula aqui, louvado seja Deus. Ele ia pelo churrasco, depois pela amizade, depois a palavra de Deus. Mas quando a gente perde essa bênção da comunhão, a gente se esquece de que Deus usa esse tempo para cair na graça das pessoas. A gente precisa de comunhão. E comunhão é a alegria de Deus na nossa vida. Solidão é angústia e tristeza. Por isso eu insisto com você, você precisa participar de um grupo familiar, você precisa ter alguém que mentoreie a sua vida, você precisa sentir parte da família de Deus. Deus tem graça para derramar sobre a nossa vida. Comunhão é algo tão tremendo, mas tão tremendo, que eu posso dizer para vocês, olha, durante 3 anos seguidos da enfermidade da minha esposa, eu recebi de irmãos aqui da nossa igreja, todos os dias comida na minha casa. Eu acho que nem na tua família ia acontecer isso. Fala a verdade. Mas esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Deus trabalha. Deus vai ministrando na vida da gente.
Deus vai usando um, vai usando o outro, vai fazendo coisas diferentes, e a graça de Deus se manifesta no nosso dia a dia, e a gente vai se alegrando no Senhor. Comunhão é um negócio tão gostoso, que outro dia eu tive que fazer uma viagemzinha a Londrina, tinha que ir fazer um bate-volta, sabe? Vai, resolve o problema e volta. Dá quase 1000 quilômetros essa brincadeira, não é? E não teve um irmão aqui da igreja, está lá no som, que foi lá só para ir comigo dirigindo, para não precisar dirigir 1000 quilômetros. Isso é comunhão, irmãos. É povo de Deus. Pastor Antônio perdeu sua esposa, não foi? Quantos cafés o senhor já tomou? Bastante, né, pastor Antônio? Porque o povo de Deus vai lá. Queridos, a marca da igreja de Jerusalém, e que continua sendo a marca de alegria do povo de Deus é a sua comunhão fraterna. Não dá para você viver um cristianismo solitário. Se você só participa do culto, você vai entrar e vai sair. E talvez você vai dizer assim: essa igreja é fria. Não é porque está em Curitiba, não, porque você não consegue ter comunhão. Mas se você começa a participar ou de um ministério, ou de um grupo pequeno, ou dos dois, você vai sentir a alegria de Deus em fazer parte do povo dele nessa terra. Porque aí a gente começa a ver a obra de Deus acontecendo pertinho da gente. A gente é fortalecido e fortalece. Se você ainda não é membro da igreja, tem muita gente que frequenta a igreja, eu queria desafiar você a fazer parte do povo de Deus, a se tornar membro da igreja, porque isso é bênção do Senhor. A igreja não é invenção humana, a igreja foi um presente do Senhor para nós. Eu não estou falando de igreja instituição, porque onde tem homem tem defeito. Essa igreja tem 50 mil defeitos, tá? Pode ter certeza disso, eu garanto para você que tem. Mas sabe, tem uma coisa, é que a igreja que é espiritual, a igreja que é povo de Deus, a igreja que é aquela gente lavada no sangue de Jesus, que tem defeito porque é humana, mas tem santidade por causa da presença de Jesus, ela faz diferença na nossa vida. Eu só quero estar onde estás, habitar